Adjetivo. Vamos lá. Sempre pegando dessa definição aí, né? Do ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático. Como o adjetivo é visto desses três pontos de vista. Olha só, do ponto de vista semântico, eu sempre gosto de enfatizar. Quando se fala de semântica, se fala de sentido. Então, do ponto de vista semântico, é do ponto de vista do sentido. O adjetivo é um caracterizador ou um modificador de sentido. Observe que o adjetivo ele pode modificar o sentido do substantivo, que é a palavra com que ele se relaciona. Tá certo? Do ponto de vista morfológico, né, das classes gramaticais, normalmente o adjetivo ele varia em gênero, número e grau. Ou seja, ele tem as mesmas variações que tem o substantivo. Do ponto de vista sintático, do ponto de vista de função, certo? Quando se falar em semântica, se fala em sentido. Quando se falar em morfologia, se fala em classe de palavra. Quando se falar em sintato, se fala em função. Então, vamos entender isso aqui. Semântica diz respeito ao sentido da palavra, morfologia diz respeito à classe que a palavra, a qual a palavra faz parte, e quando se fala em sintaxe, refere-se à função da palavra, tá certo? Então, o adjetivo, ele exerce duas funções sintáticas. Que nós vimos isso na aula passada. Que funções são essas? Ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo. A saber, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Certo? Do sujeito ou do objeto. Coisa que veremos, essas funções sintáticas, nós veremos posteriormente, né? Assim que concluirmos o assunto, o conteúdo de classes de palavras. A gente entra na parte da sintaxe. Certo? Grave isso. Grave isto. As classes gramaticais que são modificadas por um adjetivo são o substantivo, normalmente, o pronome, o numeral, qualquer palavra de valor substantivo, que é o que a gente chama de palavra substantivada, né? Por exemplo, o verbo infinitivo, e até uma oração inteira. Um adjetivo ele pode modificar uma oração inteira. Tá certo? Uma oração substantiva. Olha só. Rocha Lima e Celso Cunha eram dois gramáticos excelentes. Eles eram excelentes. Os dois eram excelentes. Viver é excelente. Acho excelente resolver exercícios de português. O que eu tenho aqui? Rocha Lima e Celso Cunha são dois nomes próprios, logo dois substantivos. Eu tenho o adjetivo excelentes, modificando esses dois substantivos. Eles eram excelentes. Eles é um pronome pessoal do caso reto. Na função aqui de pronome substantivo. Nós vamos ver isso aí nas aulas de pronome. Que estão sendo modificados, que está sendo, modificado pelo adjetivo excelentes. Dois é o quê? Dois é numeral. Só que aqui, a gente pode também dizer
que ele é uma palavra substantivada. Mas, nesse caso, vamos deixar como numeral mesmo. Está sendo também modificado pelo adjetivo excelentes. Viver, viver é um verbo, só que aqui ele está na função de infinitivo, um verbo de infinitivo, perdão, então ele tem valor de substantivo. Certo? É como se fosse o viver é excelente. E não viver no sentido de verbo. Certo? E aqui no finalzinho eu tenho uma oração inteira modificada pelo adjetivo excelente. Acho excelente o quê? Acho excelente isto. Resolver exercícios de português. Eu tenho uma oração inteira sendo modificada pelo adjetivo. Professor, o que é que me faz chamar isso aqui de oração? O verbo. Tem verbo é oração. Acabou. Tá certo? A condição para que um enunciado seja considerado oração é somente a presença de um verbo. Tá certo? Tem verbo é oração. Né? Vocês lembram disso? E não precisa ser grande. Se eu pegar aqui um versículo bíblico e disser assim, ó, opa, Jesus chorou. Eu tenho duas palavras. Jesus e chorou. Mas eu tenho uma oração aqui. Jesus chorou é uma oração. É uma oração porque eu tenho um verbo, ó. Verbo chorar. Um verbo transitivo. Um verbo intransitivo. Que não necessita de complemento. Jesus chorou, acabou-se. Vamos ver isso aí também na sintaxe. Na parte lá de transitividade verbal. Período simples. Jesus chorou. Então, nisso aqui eu tenho uma oração. Eu tenho um verbo. Se eu disser assim, ó, pare, é uma palavra limpa e seca. Mas é do verbo parar. Acabou. É oração. Certo? Tem verbo é oração. Vamos lá. Identificação do adjetivo. O adjetivo é uma palavra, repetindo aqui, caracterizadora, que modifica normalmente um substantivo, mas nós vimos que pode modificar outras classes, né? Por isso, diante de uma frase, você deve notar qual palavra está atribuindo uma característica ao substantivo. Se existe ali num texto uma palavra que indica uma característica de um substantivo, essa palavra provavelmente, possivelmente, ela será um adjetivo. Tá certo? Para todos, de Chico Buarque. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Observe que aqui eu tenho paulista, caracterizando o pai, que é um substantivo. Eu tenho avô, eu tenho bisavô, eu tenho tataravô, eu tenho maestro e eu tenho artista. Todas as palavras que eu tracejei aqui de vermelho são substantivos. E as que estão de azul são adjetivos que estão modificando esses substantivos. E aqui eu tenho uma curiosidade. A palavra brasileiro aqui está de azul e aqui não. Por que que eu não destaquei a palavra brasileiro em Antônio Brasileiro? Quem me responde? Acho que é nome próprio. Eu acho que é porque é um substantivo composto. Antônio Brasileiro. Sim, Eu o de tenho aí. baixo, eu não tinha visto. Não, Qual, esse brasileiro azul ou o que você circulou? não, eu estou perguntando por que que esse brasileiro que tem um asteriscozinho aí e está de letra maiúscula inicial, ele não está de azul. Por que que eu não destaquei?
E também ele é sujeito da oração. Da oração. Mas no caso aqui é bem mais simples, ó. Só falta o achado novo, tá aqui. Aí vai, por que eu não sair daqui? Ah, daí, infeliz, quer saber disso? Não. Olha só. Brasileiro aqui no último verso aqui, está destacado. Porque brasileiro aqui é um adjetivo que caracteriza artista. Nesse brasileiro aqui, de Antônio Brasileiro, esse brasileiro é nome próprio. Antônio Brasileiro. Brasileiro faz parte do nome de Antônio. É uma espécie de sobrenome de Antônio. Por isso ele não é substantivo, ele não é adjetivo, ele é outro substantivo. É a mesma palavra, só que escrita de forma diferente, letra maiúscula, indicando tratar-se de um nome próprio. E aqui, normalzinho, minúsculo, por quê? Porque é um adjetivo caracterizando o substantivo artista. Observe que Antônio Brasileiro, esse brasileiro aí, não é uma característica de Antônio, é o próprio nome dele, certo? São dois substantivos. Grave isto. O adjetivo, nós já falamos, ele pode caracterizar uma oração inteira. Em frases formadas por verbo ser, mais adjetivo, mais oração substantiva. Observe que a oração geralmente vai ser uma oração subordinada substantiva. Certo? E eu iria mais além, eu diria que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O adjetivo que caracteriza a oração substantiva nunca varia de forma. É válido, olha o adjetivo, que as pessoas estudem muito. Que as pessoas estudem muito é uma oração. Aqui eu teria um período composto, se nós fôssemos aprofundar isso aqui, que não é momento, mas a nível de informação. Eu tenho aqui duas orações. É válido, é uma oração principal, né? Onde eu tenho na estrutura um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O que falta aí? Eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo do sujeito. O que falta? Falta o sujeito. Tá aqui o sujeito. Ó. Que as pessoas estudem muito é o sujeito dessa oração aqui. Ó. Observe. Que as pessoas estudem muito é o sujeito da estrutura da oração principal. Então, sem querer espantar vocês, e até porque não é assunto para agora, isso aqui seria, essa partinha verde, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração por quê? Porque tem verbo. Subordinada, por quê? Porque exerce uma função em relação à principal. Substantiva, porque a função que ela exerce é uma função típica de substantivo, exercida no período simples por substantivo, e é a função de sujeito. Por isso que ela é subjetiva. Subjetiva é a oração que exerce função de sujeito da oração principal. Tá certo? Não precisava disso tudo agora, até porque é só uma aula de morfologia. Essa análise sintática todinha é feita lá no período composto por subordinação. Lá longe. Certo? Outro detalhe. Nós vimos também que existe a substantivação das palavras, quando elas mudam de classe gramatical, né, e vão para a classe dos substantivos. Com o adjetivo não é diferente. Ocorre também substantivação. Tá certo? Olha só. O persistente aprende com os erros. Os estudiosos foram aprovados. Os jovens são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. Persistente
é uma característica de alguém que persiste. Portanto, persistente, analisado fora desse contexto, é adjetivo. Só que aqui, por causa da presença do artigo, ele virou a palavra substantivada. Pode ser considerado que está exercendo função de substantivo aí. Mesmo caso de estudiosos. Estudiosos é adjetivo. Está caracterizando alguém. Os alunos são estudiosos. Você no nariz agora. Só que aqui, por causa da presença do artigo, sofreu a substantivação. Mesmo caso de jovens. Jovem é uma característica de alguém. Alguém é jovem. Então, seria isolado ou em outro contexto. Adjetivo. Mas aqui, pela presença do artigo, sofreu a substantivação e é tratada como uma palavra substantivada ou como um substantivo. Certo? Agora vamos para a classificação dos adjetivos. Também tem classificação. Lá nos substantivos, nós vimos a classificação. Simples, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo. Né? Só que aqui não se estende tanto. Os adjetivos, eles são simples. O adjetivo pode ser simples, olha no singular aqui, composto, primitivo e derivado. Mas é parecido lá com aquela primeira parte do substantivo. Sim, a classificação é a mesma. Olha só, o que é um adjetivo simples? Que apresenta apenas um radical. E o composto? Mais de um. E o primitivo? Não se origina de outra palavra. E o derivado? Se origina de outra palavra. Então, a lógica é a mesma do substantivo, é a mesma lógica. Rápido, útil, magro, feroz. Um só radical, ó. Vai para 2. Adjetivo composto. Azul celeste, luso brasileiro, mal educado. Observe que não é substantivo composto, é adjetivo composto. Primitivo. Não se origina de nenhuma outra palavra que existia na língua. Azul, quente, frio, pequeno. E o derivado, tal qual a lógica lá dos substantivos, se origina de outra palavra que já existia. Por exemplo, esverdeado, de verde, enferrujado, ferrugem, e desfavorável, de favor. Tá certo? É bem tranquilo. Quando parto para a classificação, aí tem um ai, mas também não é nada de espanto. Olha só. O que eu tenho na classificação dos substantivos? Segue essa sequência aqui, ou essa lógica de flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Quanto ao gênero, nós temos o adjetivo uniforme e o adjetivo biforme, como nós temos lá nos substantivos. Quanto ao número singular e plural, também segue a mesma regra, a mesma lógica. E quanto ao grau, aí é diferente. Lá no substantivo, nós temos o grau aumentativo e diminutivo. Nos adjetivos, nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. É diferente, tá certo? Dentro do grau comparativo, nós temos o comparativo de superioridade, o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade. Esses três só. Quando se fala em comparação, somente esses 3 graus. Mas dentro do grau superlativo, aí nós temos o superlativo relativo e o superlativo absoluto. E dentre esses dois, existem subclassificações. Por exemplo, o grau superlativo relativo. Olha só, superlativo relativo. O relativo faz parte do grau superlativo, não do comparativo. É a primeira diferença que eu tenho que fazer. Dentro do grau relativo, eu tenho um grau relativo de inferioridade e um relativo de superioridade. Dentro do grau absoluto, muda tudo. Eu tenho um absoluto analítico e um absoluto sintético. Certo? Vamos para a prática. O adjetivo, em regra,
ele assume o gênero masculino e feminino do substantivo que caracteriza. Ele pode ser uniforme ou pode ser biforme. E nós já vimos isso aí lá no substantivo e é a mesma lógica. Uniforme apresenta uma única forma para o masculino e outra, e para o feminino. É a mesma forma, única forma. Por exemplo, garoto inteligente, garota inteligente. A palavra inteligente é um adjetivo que caracteriza o substantivo garoto ou garota. É um substantivo comum para as duas. É apenas uma forma para os dois gêneros. Se eu digo garoto, inteligente. Se eu digo garota, inteligente. Não existe garota inteligenta. É uma única forma. Por isso que ele é chamado de uniforme. Uma única forma. E também tem o biforme, né? Que aí tem uma forma para o masculino e a outra para o feminino. Uma para cada. Quer dizer, por exemplo, a palavra educado. Garoto educado, garota educada. São formas diferentes. Se eu digo inteligente, eu percebo que é um adjetivo, uniforme, porque ele apresenta a mesma forma para os dois gêneros. Se eu digo educado, aí já é diferente. Educado eu uso para o gênero masculino e educada para o feminino. Por quê? Porque diferente de inteligente, que é uniforme, garoto educado, é biforme. Uma forma para o masculino e a outra para o feminino. Que é tranquilo. Vamos para cá. Flexão de número. O plural dos adjetivos, quando fala em número, já tem que vir à mente de vocês que é plural. Singular é plural. O plural dos adjetivos simples se faz da mesma forma com que se pluralizam os substantivos. Os adjetivos compostos são constituídos de dois ou mais radicais. Portanto, são compostos, né? E sua pluralização segue as seguintes regras. Vamos lá. Vamos começar a sofrer agora com os adjetivos. Varia apenas o último elemento, a última palavra da composição, se o adjetivo é formado se a palavra é formada por dois adjetivos. Apenas o último vai para o plural. Por exemplo, cabelo castanho escuro, no plural. Cabelos castanho escuros. Apenas o último foi para o plural. Tem o castanho adjetivo e escuro adjetivo. Lenço verde escuro, no plural. Lenços verde escuros. Poemas herói cômicos e por aí vai. Quando eu tenho dois adjetivos formando um adjetivo composto e preciso colocá-los no plural, apenas o último elemento, a última palavra, vai para o plural. Outro caso, outro detalhe aqui importante, o adjetivo surdo-mudo é uma exceçãozinha aqui da situação, porque ele flexiona os dois elementos. Ou seja, plural de surdo-mudo é surdos mudos. Meninas surdas mudas. Os dois elementos vão para o plural. Cuidado com essa palavra. Certo? Outro detalhe, quando é que se flexiona apenas o último? Quando o primeiro é a palavra invariável. Se é invariável, não vai mudar. É lógico. E a outra é variável. Quando a palavra é formada, o adjetivo composto é formado por dois adjetivos, duas palavras, duas palavras, em que uma é invariável e a segunda é variável, a gente já sabe que a primeira não vai mudar, porque ela é invariável. Vai mudar somente a segunda. Como o caso de mal educados, semi-selvagens, recém-formados. Saíram alunos recém-formados. Não existe recém-formados, recém-casados, recém-empossados. Vai-se embora. Recém-invariável. Caso o adjetivo composto
seja formado por um adjetivo mais um substantivo, os dois elementos ficam invariáveis. Olha só. Lençóis verde-oliva, tapetes azul turquesa, camisas amarelo ouro. Adjetivo mais substantivo, na flexão de número dos adjetivos, ambos ficam invariáveis. Permanecerão também invariáveis as locuções formadas de cor, mais de, mais substantivo. Como, por exemplo, cor de rosa. Vestidos, cor de rosa. Experimentei vestidos cores de rosa. Não existe. Vestidos, cor de rosa. Calças, cor de café. E por aí vai. Permanecerão ainda invariáveis. Não sofrerão variação, flexão ou mutação. Os compostos azul marinho, azul celeste e azul ferrete. Todos no singular. Certo? A flexão de grau. Vamos lá. No comparativo, ela é tranquila. Tranquila. No superlativo, também não é assim tão... É tranquilo também. Só que é mais detalhe. Também é tranquilo. Olha só. Só são 3 os graus comparativos. O de inferioridade, o de igualdade e o de superioridade. No comparativo de inferioridade, vai estar presente aqui a expressão, eu vou assim chamar, menos do que. Pesquisas revelam que os homens são menos fortes do que as mulheres. Comparativo, está comparando o homem e as mulheres, levando em consideração algo que eles têm em comum, que é a força, só que no sentido de inferioridade. Menos do que. Tá certo? De igualdade é tranquilo. Vai ter ali igual a, como, tanto quanto, tão quanto. Vai ter essas locuções e conjunções que dão a ideia de comparação, mas também de igualdade. Por exemplo, nós somos tão portugueses tão quanto os próprios lusitanos, comparativos de igualdade. E nós temos ainda o comparativo de superioridade, que vai estar presente a expressão mais do que. Amigos são mais sinceros do que dinheiro. Então, o grau comparativo é muito tranquilo. É muito LC, tranquilo. Opa, Mariana. nesse caso, sempre quando a gente for identificar esses 3 graus, serão sempre essas mesmas palavras, menos do que, Isso. Inferioridade é sempre isso, menos do que. Mariana mais do que. estudou menos do que Peterson, por exemplo. E pode Então a também gente ser já consegue identificar por conta disso. perfeito. Se for um aumentativo comparativo de superioridade, comparando mais superioridade. Mariana estudou mais do que Peterson. Ou então, Mariana estudou igual a Peterson, igualdade. Mariana estudou como Peterson, igualdade. Mariana estudou tanto quanto Peterson. Ou Mariana estudou tão quanto Peterson. Né? Então, igual a, como, tão qual, tão quanto, tanto quanto. Dá uma ideia de comparação, mas de sentido de igualdade. Ninguém é mais do que ninguém. Quando eu uso a expressão menos do que, aí já é inferioridade. Quando eu uso mais do que, aí já é superioridade. Essa parte do comparativo é só isso. É bem simples mesmo. Não tem nem como a gente sofrer com ela, não. Quando vai para cá, superlativo, não é difícil. Talvez seja um pouco mais choco. Principalmente lá no relativo, mas é tudo tranquilo demais também. Olha só. O superlativo ele pode ser superlativo absoluto sintético ou superlativo absoluto analítico. E aqui eu trouxe já resumido, né, um macetezinho. No sintético, o que é sintético? Sintético vem de sintetizar, que vem de síntese, que quer dizer resumir.
Então, uma dica aqui. O superlativo absoluto sintético, ele vem associado a prefixos ou sufixos. Por exemplo, a torre é altíssima. Olha o sufixo íssima. A torre é altíssima. Capitu, você está lindíssima, disse Bentinho, lá em Dom Casmurro. Isso é o superlativo absoluto sintético. Por que absoluto? Ele não compara com nada. O comparativo é uma comparação de igualdade, de inferioridade. O absoluto não tem comparação de nada. Tá certo? E o que seria, pois, um absoluto analítico? Aí ele não tem mais os prefixos ou sufixos e aparece aqui associado a advérbios. Por exemplo, ele é muito humilde. Olha o muito aqui. Advérbio. Ela, perdão, é muito grande. Outro exemplo. Grande e humilde, antecedidos de dois advérbios. Eu vou aqui para cima, eu tenho essa palavra, que eu vou pegar esse mesmo adjetivo aqui, ó. Adjetivo caracterizando torre. Está no grau absoluto sintético, resumido. Como seria essa mesma frase no grau superlativo absoluto analítico? Se a torre é altíssima, no sintético, no analítico seria como? Pegando esse macete aqui. Muito alto. Muito alta. Olha só. Pronto. Acabou. Muito alta, grau superlativo absoluto analítico. Altíssima, sintético. Capitu, você está lindíssima. Grau superlativo absoluto sintético. Capitu, você está muito linda. Grau superlativo absoluto analítico. Observe, lindíssima é sintético porque é o tamanho. Muito linda, maior, lindíssima. Entendeu? A ideia de sintetizar aí, portanto, sintético, que ele encolhe a palavra. Tá certo? Em vez de ter duas palavras, muito linda, lindíssima. Muito alta, altíssima. E vai-se embora. Tá certo? Lá no Facebook, lá no Instagram eu postei muito chique, chiquíssimo e não chiquérrimo. Acho que vocês viram lá que eu postei. O superlativo sintético de chique é chiquíssimo. A gente diz direto chiquérrimo. Né? Vamos para cá. Tranquilo aqui, superlativo. Dúvida? Gente, eu vou falando e eu não sei se vocês estão entendendo ou estão com dúvida, porque eu nem vejo vocês na sala de aula. A gente vê a expressão do aluno ali, aquela cara de confuso, aquela cara de quem não está sacando muito bem, mas aqui, né, as câmeras estão desligadas e ainda estou na tela só do slide aqui, não estou nem vendo a tela de vocês. Então, se vocês não disserem onde é que está doendo, eu não vou poder passar pomada, não. Eu tenho que saber, estou entendendo, não estou entendendo, professor, aquela parte aqui eu não entendi bem e tal. Tá certo? Porque se permanecer sem ninguém dizer se está entendendo ou não, eu vou achar que todo mundo está entendendo e vou seguindo o caminho aqui. Portanto, primeiro sinal de dúvida, não hesitem ligar o microfone e pedir para voltar um pouco a explicação, falar mais devagar, que eu falo rápido por natureza, ou repetir uma explicação, ou trazer um exemplo extra, enfim. Tá certo? Fiquem à vontade. Façam isso. Se permanecer ninguém dizendo nada, eu vou pensar que todo mundo está de boa aí e vou seguir. Certo? Tranquilo até aqui? Tá sim, tá tranquilo. Pronto. Grau Tranquilo. superlativo relativo. Olha só. Nós estamos saindo do absoluto, que é só ele ali mandando em tudo, né? Aí você lembra lá da história das aulas de absolutismo, onde tinha um rei que era próprio Deus, que mandava em tudo e tal. É o mesmo caso aqui.
o sentido da palavra absoluto, tá certo? Já aqui agora nós temos o grau superlativo, mas não absoluto. Ele é relativo. Ele é em relação a algo, tá certo? Observe. Nós temos o relativo de inferioridade e o relativo de superioridade. Aí você diz, professor, agora complicou, porque eu vou confundir com o grau comparativo. Não, não vai. Não vai. Detalhe. Outro macetezinho bem legal. O de inferioridade vai vivendo, ó, vai vir essa dica aqui, vai aparecer esse aqui. Ó. O menos. O de superioridade, o mais. Mas o menos e o mais em relação a algo. Observe. Primeiro, não vou poder confundir com o comparativo. Lá no comparativo é mais do que e menos do que. Superioridade e inferioridade. Aqui não tem esse mais do que tem o menos e o mais. Por quê? Porque em relação, por isso que é relativo, a um determinado ser. Olha só, diríamos que ele é o menos preparado da família. Pessoal, isso não é comparação? Não está comparando? Não. Vou facilitar mais ainda. Quando eu tenho assim, João é mais preparado do que o seu irmão Pedro. João é o mais, perdão, o mais não, é mais preparado do que o seu irmão Pedro. Aí eu estou comparando João a Pedro. Eu tenho dois seres que estão sendo comparados. Quando eu digo, diríamos que ele é o menos preparado da família, eu estou fazendo uma análise, né, dele em relação a toda a família e não a um membro da família. Por aí você já mata qualquer dúvida que tiver entre comparação e o grau superlativo relativo. Tá certo? Diríamos que ele é o menos preparado da família. Peterson estuda menos do que Sueldo. É comparação ou é superlativo relativo? Peterson É comparação. É comparação. Estou comparando Peterson a Sueldo. Eu digo assim, ó, Peterson é o mais estudioso do curso. E agora? Eu não comparei Peterson com ninguém. Estou trazendo informação, estou fazendo uma análise de Peterson em relação a todos os alunos do curso. Portanto, grau superlativo relativo em relação, posso pensar assim, aos demais alunos do curso. Eu não comparei Peterson com ninguém especificamente. Eu falei dele em relação a todo o grupo. Portanto, eu não posso confundir o grau comparativo com o grau superlativo relativo. De inferioridade nem de superioridade. Tranquilo? De boa? Vamos lá. Faltam 3 minutos para terminar a aula, para chegar a 8 horas, mas eu vou falar aqui da locução adjetiva, para a gente fechar. O que é a locução adjetiva? Tá certo? Todas as palavras têm locuções. Aqui é a locução adjetiva. Lá nos substantivos, locução substantiva. Lá nos verbos, locução verbal. Lá nos advérbios, locução adverbial. E por aí vai. Palavras têm locuções. Essa daqui é a adjetiva. Como é que se forma uma locução adjetiva? Olha só, é tranquilão. É uma preposição mais um substantivo. Qual é o detalhe? Essa junção, essa combinação de uma preposição com um substantivo vai exercer o mesmo papel que exerce um adjetivo. Ou seja, essa junção vai caracterizar um substantivo. Portanto, vai se chamar de locução adjetiva. Olha só.
Cor de chumbo. Cor é substantivo. De chumbo é uma expressão formada por preposição mais substantivo que está exercendo o papel de caracterizar o substantivo cor. Portanto, de chumbo é uma locução adjetiva. Tranquilo? Locução adjetiva é uma expressão que vai caracterizar um substantivo, ou seja, vai exercer o mesmo papel de um adjetivo. Criatura sem mácula. Criatura, substantivo, sem mácula, adjetivo, caracterizando criatura. Observe, preposição sem, mais substantivo, mácula. Pessoa sem vergonha. Sem vergonha, preposição sem, substantivo, se uniram ali, formaram uma expressão que caracteriza o substantivo pessoa. Portanto, locução adjetiva. Tal qual a de ferro. Caráter de ferro. De ferro é uma expressão iniciada por preposição seguida de substantivo, que tem o mesmo papel de caracterizar outro substantivo, portanto, locução adjetiva, tal qual de mármore e com flores. Olha só. Vou pegar esse último exemplo aqui, com flores. Árvore com flores. Vou trazer para cá, ó. Árvore. Meu Deus do céu. Árvore. Florida. Se eu fosse fazer uma análise aqui morfológica e quisesse pegar cada uma dessas palavras e colocar na sua classe gramatical de origem, o que eu teria aqui? Árvore é o quê? Verbo, pronome, substantivo, artigo. É o substantivo. Árvore. Árvore é o substantivo. Florida é o quê? Florida, adjetivo. Adjetivo. Olha só. Olha só. Observe que eu tenho árvore florida. Eu tenho uma palavra caracterizando o substantivo. A regra me diz que quando uma palavra ela caracteriza ou qualifica o substantivo, ela é chamada de adjetivo. Mas aqui é uma palavra. No exemplo de árvore com flores, eu tenho uma expressão que exerce o mesmo papel de adjetivo. Só que eu não posso dizer que com flores é um adjetivo. Por quê? Para ser um adjetivo tem que ser uma única palavra. Tá certo? Quando eu digo florida, eu tenho uma palavra caracterizando o substantivo. Eu tenho um adjetivo. Se eu disser árvore com flores, o que a regra diz? Eu tenho uma expressão que se inicia com preposição junto a um substantivo. Essa expressão formada dessa forma, preposição mais substantivo, está caracterizando o substantivo árvore. Portanto, está exercendo o papel de adjetivo. Eu não posso chamar de adjetivo? Não. Adjetivo é uma palavra. Mas tem valor de adjetivo. Dane-se. Eu quero saber disso, não. É uma expressão que tem valor de adjetivo. Então, essa expressão é chamada de locução adjetiva. Tá certo? Você não pode confundir. Mesma coisa aqui, ó. Banca de revista. De revista. Eu posso chamar de adjetivo? Está caracterizando banca. Posso? De revista? Posso ou não posso? Vocês estão aí, menino? Como é a pergunta? Eu não entendi nada. Banca de revista. A pergunta é: de revista pode ser considerado um adjetivo, pois está caracterizando banca? Eu posso dizer que de revista Acho que não, viu? é um adjetivo? A locução não, é? Porque a função do adjetivo não é qualificar?
Sim, Só, mas de não é. revista está caracterizando ou qualificando banca. Então Ela é uma expressão que está qualificando o adjetivo. Isso. É uma expressão formada de preposição mais substantivo que está exercendo o papel de adjetivo. Mas por ser uma expressão, eu não posso chamá-la de adjetivo. Eu vou ter que chamá-la obrigatoriamente de locução adjetiva. Se eu marcar como adjetivo, eu vou estar errado. Eu vou errar a questão. E lá na alternativa, a banca vai botar assim: de revista é adjetivo, B é locução adjetiva, C é oração adjetiva. Tá entendendo? Para saber se o nego tá ligado. Porque eu tenho os 3 casos. Ó. Último exemplo para a gente ir procurar janta. Olha só, para entender de vez. Ó. Vou escrever assim, subindo aqui. Amanhã visitarei, atenção, cidades serranas. Vou destacar. Amanhã, vou só repetir aqui, ó, visitarei cidades da Serra. Amanhã visitarei cidades, agora, ó, que se localizam, isso é um Z e um M no final, na Serra. Aí eu pego daqui, ó, que se localizam até Serra. No primeiro caso, eu tenho uma palavra, serranas, caracterizando o substantivo cidades. Verdade? Como eu vou chamar essa palavra? De quê? De adjetivo? De locução? Eu chamo de quê? locução adjetiva. Essa daqui? Sim, Serranas? sim. Não, Por quê? serrano é adjetivo. Serrana é adjetivo, Beto. Para ser Então locução, confundi. tem que ter a preposição, ó. Rapaz. Quando é só uma palavra, é adjetivo. Uma só Sim, palavra sim, não tá. tem para onde correr, é adjetivo. Para ser locução, tem que ter a preposição inicial. Por exemplo, da Serra é Da igual a Serra cidade. é. Da Serra é igual a Serrana, é a mesma coisa, né? É. Ou seja, o mesmo papel de caracterizar o substantivo cidades. Eu tenho uma palavra caracterizando cidades, eu chamo de adjetivo. Eu tenho uma expressão iniciada por preposição mais substantivo, caracterizando um outro substantivo, aí eu tenho uma expressão que funciona como adjetivo. Vou chamá-la de locução adjetiva. E aqui embaixo, que se localizam na Serra, está caracterizando cidades também? A primeira pergunta é essa. Que se localizam na Serra é uma característica de cidades? É ou não é? Cidades serranas, da Serra, e que se localizam na Serra. Cidade. Minha pergunta é: que se localizam na Serra está caracterizando cidades? Sim. Que Sim. se localiza na Serra é cidade. Isso, está caracterizando cidades, né? Ou seja, Uhum. que se localizam na Serra está exercendo o mesmo papel de serranas, ou seja, de adjetivo. Só que eu não posso chamar esse trecho aí todinho de adjetivo. Porque adjetivo é o quê? É uma palavra. Serranas. Sim, adjetivo. Eu não posso chamar isso aí de locução adjetiva que se localizam na Serra. Por quê? Porque locução adjetiva é uma expressão e que vai se iniciar por preposição, que não é o caso daqui. Então, que porra é essa?
Aqui, observe que eu olho para a estrutura e vejo que existe um verbo. Se localizam. Então, que se localizam na serra não é um adjetivo, porque não é uma única palavra, caracterizando o substantivo. Não é uma locução adjetiva, porque não é uma expressão que caracteriza o substantivo. Mas, pelo fato de ter verbo, eu vou chamar esse termo obrigatoriamente de oração. Tem verbo, é oração. Acabou a conversa. Não tem outra. Tem verbo, é oração. Então, obrigatoriamente, eu tenho que chamar isso aqui de oração. Só que eu tenho uma oração que está exercendo o mesmo papel do adjetivo serranas, que é caracterizar o substantivo cidades. Então, eu tenho uma oração, o quê? Adjetiva. Essa diferença é importantíssima. Adjetivo, locução adjetiva, oração adjetiva. Uma única palavra caracterizando um substantivo, adjetivo, sem medo de errar. Mas ela, na função sintática, ela mudaria? Pronto, na função sintática, Mariana... Aí ela podia ser uma oração subordinada? Não, lá na função sintática, ela é uma oração adjetiva restritiva. Porque assim, lá na subordinação, o que eu tenho? Eu tenho as orações subordinadas substantivas. Que a segunda depende da primeira, né? Para ter sentido. Isso. Substantivas, oração, subordinada, substantiva. Eu tenho as orações adverbiais. As substantivas são seis tipos. As adverbiais são adverbiais são 9 tipos. Adverbial causal, concessiva, conformativa, comparativa. São 9 tipos. Adverbiais. Oração subordinada, adverbial causal, por exemplo, que exprime a causa de um fato expresso na oração anterior. Né? E, para fechar o pacote das subordinadas, elas são adjetivas. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tá certo? Aqui seria uma... Aí, quando chega lá, a gente fala só assim: oração adjetiva restritiva ou oração adjetiva explicativa. Mas, claro, elas estão no pacote das subordinadas. Se eu for estender, eu vou dizer que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Nesse caso aqui, essa última. Isso aqui seria o quê? Serranas. Serranas seria o quê? É um adjetivo, beleza. Na morfologia. Na sintaxe, seria um adjunto adnominal. Tal qual da serra. Da serra, professor, mas da serra, você acabou de dizer que da serra é uma locução adjetiva. Sim, mas essa locução adjetiva, ela exerce função sintática também, tal qual o adjetivo de adjunto adnominal. Certo? A sintaxe é bacana demais. Mas para Não é bacana demais mesmo. Mas para que a sintaxe seja bem compreendida, ou que não haja tanta dificuldade, é preciso entender bem a morfologia. Né? As funções que cada palavra exerce dentro da oração. O adjetivo ele pode ser 2 funções. Só 2. Ou ele é adjunto adnominal, como é o caso aqui de serranas, adjetivo, na função de adjunto adnominal, ou ele pode ser predicativo no sujeito. Né? Aí depende da frase. Por isso que quando vai para a sintaxe, ele muda. Sim. Olha, se eu digo assim, vou pegar a mesma frase. Cidades serranas. Tá certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho, na morfologia, substantivo e adjetivo. Beleza. Morfologia. Na sintaxe, deixa eu facilitar aqui a coisa. Não é hora de sintaxe, não, mas a gente vai encerrar com essa explicação para a Mariana tirar essa dúvida. Olha só. Esqueça tudo que tem aqui, que eu vou escrever a frase aqui em cima. Se eu disser assim, Joana parecia chateada.
Beleza. A Bela. Não. Vou usar uma frase só e explicar os dois. Pronto. Não vou fazer um exemplo só e explicar as duas funções. Fica mais fácil. A Bela Joana parecia chateada. Beleza pura. Olha só aqui. Não é aula de sintaxe, mas a gente vai fazer aqui um salseiro. Se eu limpar aqui essa poluição visual, logo para você não ficar olhando para cá e não se confundir aqui com a coisa. Foco só nessa frase aí maravilhosa. A Bela Joana parecia chateada. Para fazer a análise sintática dessa frase com segurança, tranquilão, sem medo de errar, eu preciso ter o conhecimento morfológico da coisa. Gente, estou terminando já, não se aperrei não. Passou aqui 15 minutos, mas é produtivo. A Bela Joana parecia chateada. Para fazer análise sintática, é imprescindível que eu tenha o conhecimento morfológico de cada palavra. Então, que é o ideal? Que primeiro eu faça análise morfológica. Esse A é um artigo. Esse Bela é o quê? Um adjetivo. Joana é o quê? Substantivo. Parecia é o quê? Verbo de ligação. Chateada é o quê? Outro adjetivo. De posse de todas essas informações morfológicas, eu vou para a sintaxe tranquilo. Tranquilo. Interessante é saber. Era nisso que eu queria chegar. Pronto, vamos chegar lá, mas é bem depois. Porque era assim, justamente isso, entendeu? Eu tenho que saber que o adjetivo possui aquelas duas funções para quando eu chegar na sintaxe, saber já. Isso. Olha só que bacana aqui. Olha só que bacana aqui. Eu coloquei aqui verbo de ligação. Eu poderia ter posto só verbo. Verbo. Parecia, é um verbo. Só que, para análise sintática, eu tenho que saber que há dois tipos de verbo. O verbo de ligação, ou os verbos de ligação, que se resumem ali a alguns, ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, continuar, virar, andar, tornar-se, andar, pode andar, né? Tornar-se, todo e qualquer verbo que, num contexto, possa substituir ser, estar, de ligação. Então, é um número reduzido. Quando eu memorizo os verbos de ligação, minha vida muda. Como eles são poucos, então tem como memorizar. Eu tenho que saber que o que não é de ligação é um verbo significativo. É outro tipo de verbo. Só existem dois tipos de verbo. Certo? Ou ele é de ligação, ou ele é significativo. Barra de ação. Certo? Observe. A Bela Joana parecia chateada. Aí você já fez análise morfológica. Aí você vai apelar para o que a gente chama de sistema SVC. Vou explicar isso aí depois. Mas aqui é sujeito, verbo e complemento. A frase, qualquer frase, na língua portuguesa escrita na ordem direta, segue essa lógica, essa sequência. Primeiro tem o sujeito da oração, depois tem o verbo da oração e depois o complemento do verbo. Se eu fosse esticar isso aí, eu diria o seguinte: a frase na ordem direta está na palma da minha mão. Sujeito, verbo, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial. Acabou a oração. Direto. Toda oração vai ter isso? Claro que não. Eu falei que a ordem direta é essa. Tem uns que não vai ter os adjuntos. Tem uns que vai ter complemento verbal e não nominal. E por aí vai. Tá certo? Mas essa é a ordem direta. Beleza. Você chega aqui e olha para a Joana. Sistema SVC. O que você faz? Você encontra o verbo da oração.
e faz uma pergunta a ele para encontrar o sujeito. O que ou quem? Como nós fizemos análise sintática, morfológica, não vamos quebrar a cabeça procurando o verbo, porque nós já fizemos isso. Já sabemos que parecia o verbo. Encontrei o verbo. A partir do momento que eu encontro o verbo, eu pergunto ao verbo o que ou quem. Como Joana dá uma ideia de pessoa, vou perguntar quem, claro. Eu pergunto, quem parecia chateada? O que o verbo me responde? Quem é o sujeito dessa oração aí? Saber se vocês lembram aí. Quem é o sujeito dessa oração aí? Já achei o verbo. Quem é o sujeito? A bela Joana. Isso. A bela Joana. Professor, se eu disser assim, só Joana, tá certo? Não. Se está perguntando pelo sujeito, a resposta do verbo à minha pergunta pode ser o tamanho que for. É o sujeito da oração. Tá certo? Joana então, é o núcleo do sujeito. Perfeito. Sujeito, Joana, núcleo do sujeito. Aqui eu tenho análise sintática. Como eu tenho apenas um núcleo, o sujeito é simples. Tá certo? A é um artigo. Na morfologia. Nós não vimos isso ainda. Mas, na sintaxe, ele é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal do substantivo Joana. E esse bela, professor, é um adjetivo, né? É junto ao nome, junto ao nome. Adjetivo na função de adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto ao nome. Parecia verbo de ligação, chateada é o quê? Objeto direto, não. Como não, professor? Complemento do verbo. É um complemento, mas não é um complemento exigido pelo verbo. Verbo de ligação não transita. Verbo de ligação não pede complemento. Logo, se você identificou com o verbo de ligação, cancela a possibilidade de ter ali um objeto direto ou indireto. Com verbo de ligação só tem uma coisa: predicativo do sujeito. Acabou. Nem predicativo do objeto é com verbo de ligação. Tá certo? Chateada. Chateada é o quê? Chateada é um adjetivo na morfologia. Chateada refere-se a quem? Chateada refere-se a bela Joana, que é o sujeito da oração. Show de bola, chateada é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, eu tenho uma análise sintática de todos os termos da oração. A, adjetivo, morfológico, adjunto nominal, sintático. Bela, adjetivo, morfológico, adjunto adnominal, na sintaxe. Joana, substantivo, na morfologia, núcleo do sujeito, na sintaxe. Parecia verbo nos dois cantos, ninguém vai falar disso. Chateada é outro adjetivo, mas que agora, observe, ele não está junto ao nome, ó. Bela está junto ao nome, portanto, adjunto adnominal. Chateada está lá no finalzinho da frase, ó. Distante do nome, caracterizando o sujeito, predicativo do sujeito. Análise sintática é massa demais, ó. Só não falta endoidar a pessoa. Então, aí Só Deus. Eu tenho aí, Mariana, no caso, dois adjetivos, né? Cada um exercendo uma função diferente. Né? Professor, qual outra função que o adjetivo exerce na sintaxe? Não tem. A gramática não fala de outra função, só fala de predicativo do sujeito, ou, perdão, concede o que eu disse agora, do sujeito ou do objeto, para consertar. O adjetivo ele pode ser predicativo na sintaxe, não só do sujeito, mas também do objeto. Se ele vem com verbo de ligação, geralmente é do sujeito. Mas ele pode também aparecer predicativo do sujeito com verbo significativo, que é o verbo de ação, chamado de significativo ou nocional. Tá certo? Então são essas duas funções: predicativo do sujeito ou do objeto e ou adjunto adnominal. Tá certo? Tranquilão? Próxima aula a gente pega com um assunto novo já, porque adjetivo morreu.
Adjetivo foi para roça. Tá certo?